Olá, meus irmãos, a mensagem que trago a vocês hoje é sobre orientações práticas para o jejum de resultados, com o pastor Derek Prince. Mas antes de começar, peço a todos que, se gostarem do nosso trabalho, deixem o seu like, seu comentário, e se inscreva e compartilhe. Muito obrigado. Vamos à mensagem. Para muitos cristãos hoje, talvez para a maioria, a perspectiva de jejuar não é familiar e é um pouco assustadora. Frequentemente, depois de ter pregado numa reunião pública sobre jejum, as pessoas têm vindo até mim com perguntas do tipo: como começo a jejuar? Existem alguns perigos especiais contra os quais me devo proteger? Pode dar-me algumas dicas práticas? Bem, primeiro quero deixar claro que o jejum é semelhante à oração. Quase todos aqueles que fazem tais perguntas já estão de alguma forma familiarizados com a prática da oração. Portanto, é útil começarmos apontando algumas maneiras em que o jejum é semelhante à oração. Todos os cristãos responsáveis têm que cultivar numa base regular a sua vida de oração pessoal. A maioria dos cristãos acha prático separar a cada dia um tempo definido para a oração pessoal. Muito frequentemente, este período é cedo, de manhã, antes das atividades seculares normais do dia começarem. Outros acham melhor dedicar o fim do dia à oração. Alguns misturam tanto a manhã como a noite. Para cada crente, isso é determinado pela conveniência pessoal e pela direção individual do Espírito Santo. Entretanto, além desses períodos regulares de oração, quase todos os cristãos descobrem que às vezes o Espírito Santo chama para períodos especiais de oração. Isso pode ser provocado por alguma crise urgente, ou por algum problema sério, que não foi resolvido pela oração diária regular. Frequentemente, esses períodos especiais de oração são mais intensos ou mais prolongados do que os períodos regulares de oração de cada dia. Os mesmos princípios aplicam-se ao jejum. Todo cristão que decide fazer do jejum uma parte da sua disciplina pessoal e espiritual, seria sábio em separar um ou mais períodos específicos a cada semana para esse propósito. Dessa maneira, o jejum torna-se parte da disciplina espiritual regular, da mesma maneira que a oração. Entretanto, além desses períodos semanais regulares de jejum, é provável que existam ocasiões especiais, quando o Espírito Santo chame para um jejum que é mais intenso e mais prolongado. É impressionante a rapidez com que o corpo se ajusta a um padrão de jejum regular. De 1949 até 1956, eu pastoreei uma congregação em Londres, Inglaterra. Durante esses anos, a minha esposa e eu normalmente guardávamos a quinta-feira como dia de jejum a cada semana. Descobrimos que os nossos estômagos ficaram programados para esse dia, assim como um despertador é programado para tocar numa determinada hora. Quando chegava a quinta-feira, mesmo que tivéssemos esquecido que dia da semana era, os nossos estômagos não faziam as suas exigências normais por comida. Lembro-me de Lídia dizer para mim certa ocasião: deve ser quinta-feira, estou sem apetite esta manhã. Nos primeiros dias do movimento metodista, havia uma forte ênfase no jejum regular. O próprio John Wesley fez disto parte da sua própria disciplina pessoal. Ele ensinou que a igreja primitiva praticava o jejum às quartas e sextas-feiras de cada semana, e exortou todos os metodistas dos seus dias a também fazerem o mesmo. Na verdade, ele não ordenava para o ministério metodista nenhum homem que não se comprometesse a jejuar até as 4 horas da tarde todas as quartas e sextas-feiras. É claro que tanto no caso da oração como do jejum, precisamos nos proteger contra qualquer forma de prisão legalista. Em Gálatas 5, versículo 18, Paulo diz: mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Para um cristão que é guiado pelo Espírito Santo, nem a oração nem o jejum deveria jamais tornar-se uma exigência fixa, legal como era imposta a Israel sob a lei de Moisés. Portanto, um cristão pode perfeitamente, a qualquer momento, sentir-se livre para mudar o seu padrão de oração e jejum, quando as circunstâncias exigirem ou o Espírito Santo assim o indicar. Ele nunca deveria permitir que isso lhe trouxesse qualquer sentimento de culpa ou autocondenação. No Sermão da Montanha descrito em Mateus 6,
versículo 1 ao 18, Jesus usou a mesma linguagem sobre jejum, que ele usou sobre a oração. Deu instruções para a oração individual, mas tu, que está no singular, quando orares, porém, ele também deu instruções para a oração coletiva, e quando orarem, que está no plural, da mesma maneira, ele deu instruções tanto para o jejum individual quanto para o coletivo. Os cristãos estão acostumados a reunirem-se em grupo para a prática da oração pública. Na maioria das igrejas, a reunião de oração faz parte de uma rotina semanal normal. Há a mesma quantidade de precedentes bíblicos de se reunirem em grupo para o jejum público. Temos relatos na Bíblia de congregações inteiras fazendo jejum coletivo no Antigo Testamento e Novo. Às vezes, as pessoas são contra este tipo de jejum, dizendo que Jesus advertiu os seus discípulos que não jejuassem em público. Eles falam isto citando o livro de Mateus 6, versículos 17 e 18 que diz: Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Eu deixo claro que aqui Jesus está falando no singular, ao indivíduo. Isso é lógico. O indivíduo crente, que jejua sozinho, não tem necessidade de fazer o seu jejum público. Entretanto, no versículo anterior, Jesus fala no plural sobre o jejum coletivo. Em Mateus 6, versículo 16 disse: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Nesse versículo, Jesus adverte contra a ostentação desnecessária, mas ele não exige que o jejum seja feito secretamente. Isso também é lógico. Obviamente, as pessoas não podem reunir-se para um jejum coletivo, a não ser que seja organizado por algum anúncio público. Isso necessariamente descarta o sigilo. Sem dúvida, o diabo está por trás dessa teoria de que os cristãos devem somente jejuar em segredo. Isto priva o povo de Deus da arma mais poderosa de todo o seu arsenal, que é o jejum público e coletivo. A arma mais poderosa do povo de Deus é o jejum público e coletivo. Aqueles que falam contra o jejum público, normalmente enfatizam a necessidade de humildade. Mas, a assim chamada humildade, nesse contexto, é na verdade um nome religioso e educado, para incredulidade ou desobediência. Tendo estabelecido esses princípios básicos, que aplicam tanto à oração como ao jejum, podemos olhar mais especificamente para o jejum. No decorrer dos anos, baseado na experiência pessoal, eu juntei várias orientações práticas, que são destinadas a produzir o máximo benefício do jejum. Vou descrevê-las resumidamente, por conveniência iremos lidar primeiro com o jejum individual, e depois com o jejum coletivo. Primeira. Entre no jejum com uma fé positiva. Deus exige esse tipo de fé em todos aqueles que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Descrito em Hebreus 11, versículo 6. Se você se determinar a buscar a Deus diligentemente através do jejum, tem um direito bíblico de esperar que Deus o vai recompensar. Em Mateus 6, versículo 18, Jesus dá esta promessa ao crente que jejua com as motivações corretas: e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. 2. Lembre-se, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Descrito em Romanos 10, versículo 17. O seu jejum deve ser baseado na convicção de que a palavra de Deus faz saber que ele faz parte da disciplina cristã normal. Terceira. Não espere que alguma emergência em sua vida ou família o leve a jejuar. É melhor começar a jejuar quando você está por cima espiritualmente, do que quando está por baixo. A lei do progresso no reino de Deus é a seguinte: de força em força, Salmos 84, versículo 7, de fé em fé, Romanos 1, versículo 17, e de glória em glória, 2 Coríntios 3, versículo 18. Quarta.
No começo, não se coloque num período muito longo de jejum. Se estiver jejuando pela primeira vez, omita uma ou duas refeições. Então, mova-se gradualmente para períodos maiores, como um dia ou dois. É melhor começar estabelecendo como objetivo um período curto e conseguir realizar o jejum até o final. Se estabelecer logo no início um período muito longo e falhar em cumprir, poderá ficar desencorajado e desistir. Quinta. Durante o seu jejum, dedique bastante tempo ao estudo bíblico. Quando possível, leia uma porção das Escrituras antes de cada período de oração. Os salmos são particularmente providenciais. Leia-os em voz alta, identificando-se pessoalmente com as orações, os louvores e as confissões contidas neles. Sexta. Muitas vezes é útil definir determinados objetivos específicos no seu jejum e fazer uma lista escrita deles. Isto é muito bom. Se guardar a lista que faz, e depois de um intervalo de tempo voltar a olhar para ela, sua fé será fortalecida quando vir quantos dos seus objetivos foram alcançados. Sétima. Evite a ostentação e o orgulho religioso. Exceto por períodos especiais de oração ou outra atividade espiritual, a sua vida e conduta enquanto jejua deveria ser tão normal e despretensiosa quanto possível. Esta é a essência das advertências dadas por Jesus em Mateus 6, versículos 16 ao 18. Lembre-se que a vanglória é excluída pela lei da fé, veja em Romanos 3, versículo 27. Jejuar não lhe rende nenhum crachá de mérito de Deus. Faz parte do seu dever como cristão comprometido. Tenha em mente a advertência de Jesus em Lucas 17, versículo 10. Assim também vocês, quando tiverem feito o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Oitava. Cada vez que jejuar, verifique cuidadosamente as suas motivações. Gaste tempo lendo o livro de Isaías 58, versículos 1 ao 12 mais de uma vez. Observe as motivações e atitudes que não são agradáveis a Deus. Depois, estude as motivações e objetivos que são agradáveis a Deus. As suas motivações e objetivos deveriam alinhar-se com elas. Agora vou contar a vocês os aspectos físicos que ocorrem quando fazemos um jejum. Quando praticado com o devido cuidado e bom senso, o jejum é benéfico ao corpo físico. Aqui estão alguns pontos a observar, se desejar obter os benefícios físicos do jejum. Primeira. Lembre-se que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, está em 1 Coríntios 6, versículo 19. É agradável a Deus, quando você cuida apropriadamente do seu corpo, buscando fazer dele um templo limpo e saudável para o seu espírito. A saúde é um dos benefícios específicos do jejum, quando praticado apropriadamente conforme nos orienta o livro de Isaías 58, versículo 8. Segunda. Se estiver a tomar medicação regular, ou se sofrer de algum tipo de doença debilitante, como diabetes ou tuberculose, é sábio obter primeiro conselho médico antes de entrar em qualquer jejum, além de uma refeição ou duas. Terceira. No começo de um jejum, pode experimentar desagradáveis sintomas físicos, como tontura, dor de cabeça ou náusea, dores pelo corpo. Normalmente elas são indicações de que o seu jejum foi tardio, e que precisa da ação fisicamente purificadora do jejum em várias áreas do seu corpo. Não permita que o desconforto físico detenha. Ponha-se de frente para ela como orienta o livro de Ezequiel 4, versículo 3, e vá em frente com o jejum que planejou. Depois de um dia ou dois, essas desagradáveis reações físicas normalmente diminuem. Quarta. Lembre-se que a fome, em parte, é uma questão de hábito. Nos primeiros estágios do jejum, a fome vai provavelmente retornar nos momentos de cada refeição. Mas se suportar, a sensação de fome passará sem que coma qualquer coisa. Às vezes, pode enganar o seu estômago bebendo um copo de água ao invés de comer. Quinta. Proteja-se contra a prisão de ventre. Antes e depois do jejum,
escolha refeições que irão ajudar nesse sentido, como frutas frescas ou suco de frutas, figos secos, ameixas ou damasco, aveia. Sexta. Durante o jejum, algumas pessoas só bebem água. Outros bebem vários tipos de líquidos, como suco de frutas, caldos ou leite desnatado. É sábio abster-se de estimulantes fortes, como o chá ou café. Não se deixe escravizar por teorias dos outros. Estabeleça para si mesmo o padrão particular de jejum que melhor o serve como indivíduo. Sétima. É bíblico abster-se às vezes, tanto de líquidos como de comida sólida. Mas não se abstenha de líquidos por um período maior do que 72 horas. Esse foi o limite estabelecido por Esther e as suas criadas descrito no livro de Esther 4, versículo 16. Ultrapassar o período de 72 horas sem líquidos pode ter efeitos físicos terríveis. É verdade que Moisés, 2 vezes passou 40 dias sem comer nem beber conforme está em Deuteronômio 9, versículo 9 ao 18. Entretanto, Moisés estava na época, num plano sobrenatural da presença imediata de Deus. A não ser que esteja no mesmo plano sobrenatural, não tente seguir o exemplo de Moisés. Oitava. Termine o seu jejum gradualmente. Comece com refeições mais leves e fáceis de digerir. Quanto mais tempo jejuou, mais cuidadoso precisa ser, na forma de como terminar o seu jejum. Nesse momento, precisará exercitar o cuidadoso domínio próprio. Comer comidas muito pesadas depois do jejum pode causar sérios desconfortos físicos e pode anular os benefícios físicos do jejum. Nona. Durante qualquer jejum que ultrapasse 2 dias, o seu estômago diminuirá. Não o faça dilatar de novo. Se tem tido a tendência de comer em demasia, proteja-se para não voltar a esse hábito. Se treinar a comer mais moderadamente, o seu estômago ajustar-se proporcionalmente. Amém. Agora vamos falar sobre as minhas orientações para o jejum coletivo. Todas as orientações acima para o jejum individual irão continuar a aplicar-se normalmente. Além dessas, aqui estão alguns pontos especiais a serem observados em relação ao jejum coletivo. Primeira. Em Mateus 18, versículo 19, Jesus enfatiza o poder especial que é liberado quando os crentes concordam juntos em oração. Para esse fim, todos os participantes num jejum coletivo deveriam fazer tudo o que está ao seu alcance para conseguir e manter a concordância entre si. Segunda. As pessoas participando num jejum coletivo deveriam comprometer-se em orar especificamente uns pelos outros durante o período do jejum. Terceira. Um lugar de encontro deveria ser escolhido, onde os participantes no jejum possam reunir-se para orar juntos por um tempo determinado. Amém. Vamos ficando por aqui. Meditem neste ensino, pratique o jejum e terá grandes vitórias em sua vida. Até a próxima mensagem. Deus os abençoe.